Durante 30 anos não saí de casa, e o mundo lá fora era apenas um ruído do lado de fora da janela. Eu tinha 32 anos e meu quarto tinha 9 metros quadrados. O monitor exibia 18 abas abertas e 5 sessões de jogo ativas. A comida chegava por entregador e o dinheiro saía automaticamente, e eu não tocava na maçaneta da porta. Minha mãe morreu há 8 anos e deixou o apartamento e uma pequena conta no banco para mim. Não chorei no funeral, porque não fui ao funeral, e essa foi uma escolha minha. As pessoas lá fora eram fonte de ansiedade, e eu há muito tempo havia deixado de me justificar diante delas. O sistema estava ajustado até se tornar automático, e a vida seguia sem falhas há muitos anos seguidos. Então chegou agosto, e com ele vieram as tempestades que eu ouvia através dos vidros duplos. Abri a janela pela primeira vez em 3 meses porque o ar-condicionado quebrou de vez. O calor estava em 37 graus, e mesmo à noite a temperatura não descia abaixo dos 30 graus. Eu estava sentado perto da janela aberta e observava como uma nuvem cobria o céu sobre o bairro residencial. Um raio atingiu a antena no telhado, e a descarga percorreu a parede, indo direto para o meu quarto. Consegui ver um clarão branco e sentir um golpe no peito, e então tudo ficou escuro. Não senti dor, e isso me surpreenderia se eu tivesse tempo para me surpreender. A escuridão durou muito tempo, e então, em algum lugar dela, apareceram números que eu não esperava. Os números eram verdes e pairavam no vazio como a interface de um jogo ruim de celular. A primeira linha dizia que o status havia sido alterado e que a regeneração havia sido concluída com sucesso a 100%. A segunda linha apresentava os parâmetros: força 8 de 100, agilidade 11, inteligência 47 e sorte 3. A terceira linha informava que eu tinha acesso ao sistema de observação e análise de primeiro nível. A quarta linha oferecia aceitar os termos e começar, ou recusar e desaparecer para sempre. Eu sorri, porque 30 anos de experiência em jogos não são apenas um hobby, são uma base. Optei por aceitar, e os números brilharam e se apagaram, e a escuridão deu lugar ao cheiro de folhagem. O solo sob minhas mãos era macio e úmido, e cheirava a humus e a algo pungente e vivo. Abri os olhos e vi uma floresta que não se parecia com nenhuma outra da minha memória. As árvores se erguiam por 30 metros e as copas se fechavam como as abóbadas de uma catedral sobre minha cabeça. A luz se infiltrava através da folhagem em manchas e o ar estava denso de ervas e umidade. Meu corpo estava diferente e percebi isso imediatamente pelo fato de minhas mãos suportarem o peso de maneira diferente. A interface do sistema cintilava no canto superior direito do campo de visão como uma camada sobreposta. Até então, o sistema não havia detectado nenhum perigo visível em um raio de 50 metros. Eu estava deitado de costas, olhando para a cúpula de folhagem, e fazia o primeiro cálculo real da minha vida. As condições eram hostis. Não havia recursos e ninguém sabia que eu estava ali. 30 anos de reclusão me deram uma coisa que nem o dinheiro nem o poder podem oferecer. Eu sabia pensar em um espaço fechado, sem entrar em pânico e sem desperdiçar ações. O sistema piscou e exibiu uma nova linha com uma indicação de que havia vida nas proximidades. O marcador apontava para o nordeste, e a distância era de aproximadamente 800 metros em linha reta. Levantei-me e senti que o corpo me obedecia melhor do que meu antigo corpo jamais havia feito. A força era de 8 em 100, o que era pouco, mas a inteligência de 47 me dava algo a mais. Sorri baixinho e segui para o nordeste, porque o primeiro passo é sempre óbvio. Os 800 metros pela floresta demoraram mais do que eu esperava por causa das raízes. O sistema atualizava os dados a cada 30 segundos e o número de marcadores crescia gradualmente. Primeiro havia um marcador, depois passaram a ser 3, depois 7 e de repente 11. Parei atrás das árvores, a 40 metros de distância, e comecei a observar em silêncio. Elas trabalhavam perto da água e eram 13, todas mulheres, sem exceção. O sistema fornecia dados básicos, raça élfica e nível de 4 a 19 para cada uma. As orelhas eram longas e pontiagudas, e o cabelo de todas era claro,
variando do tom trigo ao branco. Os movimentos eram precisos e econômicos, como os de pessoas que fazem a mesma coisa há muitos anos. Uma carregava um feixe de lenha, outra consertava uma rede, e a terceira afiava algo junto a uma grande pedra. O povoado era pequeno, e contei 7 construções, das quais 3 pareciam habitáveis. A cerca era baixa e esparsa, servindo apenas contra animais, mas não contra um adversário sério. Eu olhava para aquilo e via não a beleza, mas a vulnerabilidade que nenhum deles percebia. O sistema sugeria uma nova linha, e eu ali sem me mover e sem mudar de posição. A linha informava que havia sido detectado um povoado sem homens e com 13 indivíduos. A segunda linha apresentava uma avaliação. O potencial defensivo era baixo e a base de recursos criticamente pequena. A terceira linha propunha 3 opções de ação, e eu li todas as 3 e escolhi a primeira. A primeira opção chamava-se Observação e Análise, e concedia um bônus de mais 2 à inteligência temporariamente. Eu o escolhi, fiquei atrás das árvores e continuei observando por mais 20 minutos seguidos. Eles não estavam descuidados, mas não sabiam que alguém os observava, e isso me dava tudo o que eu precisava. Seus estoques de comida eram visíveis através de uma passagem aberta na construção mais à direita, perto da água. Os estoques eram escassos, e eu os calculei para cerca de 2 semanas, considerando a composição atual do grupo. As ferramentas eram primitivas, e 5 deles tinham armas, enquanto os outros 8 não tinham nenhuma. A de nível mais alto entre eles era de nível 19, e mantinha-se sempre no centro. O sistema a identificou como provável líder, e lhe atribuiu uma marca, e eu memorizei essa marca. Seu cabelo era totalmente branco, e eu ainda não conseguia distinguir seus olhos a essa distância. Ela se movia de maneira diferente dos demais, e cada um de seus gestos era uma decisão, não apenas um movimento. Saí de trás das árvores lentamente, mantendo as mãos à vista e sem fazer movimentos bruscos. A primeira a me notar foi aquela que estava afiando algo junto à pedra. Ela se levantou de um salto e gritou alguma coisa. Os demais se viraram instantaneamente, e em 3 segundos, 5 deles já tinham armas nas mãos. A líder de cabelos brancos deu 2 passos à frente, parou e ficou me olhando. Nesse momento, o sistema me deu uma dica de que a língua da colônia coincidia parcialmente com a base. A base havia sido carregada automaticamente durante o Renascimento, e eu consegui entender cerca de 60%. A líder falou por um longo tempo, com raiva, e exigiu que eu explicasse quem eu era e por que estava ali. Ela disse que não havia lugar para homens ali, que eles sabiam se defender e que eu deveria ir embora. Respondi sucintamente que não vim para lutar, mas para construir, e que eu tinha algo que eles não tinham. Ela sorriu e perguntou, por meio de um intermediário, o que poderia ter uma criatura sem armas e sem nível. Eu sorri baixinho, porque era justamente essa pergunta que abria a porta para a única conversa necessária. Eu disse que tinha conhecimento sobre como fazer para que elas sobrevivessem ao próximo inverno. Ela ficou em silêncio por 3 segundos, e foram 3 segundos importantes, porque o silêncio é sinal de interesse. Então ela disse para eu falar, e as armas de 4 dos 5 baixaram um pouco. Uma não baixou, e eu me lembrei dessa pessoa, porque são exatamente essas pessoas que eu preciso em primeiro lugar. Não me deixaram entrar na paliçada, e essa foi a decisão certa da parte delas. Conversamos perto da água, e a líder ouvia, e às vezes fazia perguntas com frases curtas. O nome dela era Aerin, e ela tinha, segundo a contagem local, cerca de 120 anos, o que equivale a 30 anos humanos. O assentamento existia há 4 anos, e antes disso, eles viviam na grande cidade dos Elfos, no norte. Ela não disse por que partiram, e eu não perguntei, porque isso não era importante para o primeiro dia. O importante era outra coisa, e o sistema confirmava isso com uma marca vermelha no canto direito do campo de visão. O sal deles estava acabando, e sem sal, não era possível fazer as provisões para o inverno, e eles sabiam disso. Eu sabia onde conseguir sal porque tinha visto uma fonte mineral perto de um riacho a 200 metros dali.
Eu disse a Erin que lhes mostraria o sal, e ela me olhou por um longo tempo, sem expressão. Então ela disse que, se o que parecia ser sal fosse apenas uma pedra, me expulsariam e não me deixariam mais voltar. Respondi com uma única palavra que iríamos. Virei-me e segui em direção ao riacho sem olhar para trás. Eles achavam que eu estava blefando e não sabiam que eu passei 20 minutos examinando cada metro. O riacho ficava a 204 metros e eu caminhava sem pressa, contando os passos automaticamente. 4 pessoas seguiam atrás de mim e eu ouvia seus passos e sentia que ainda tinham as armas nas mãos. Erin ia em segundo lugar e sua respiração era regular, o que indicava controle e não tranquilidade. O sistema mostrava os níveis deles atrás de mim: 19, 12, 8 e 6, nessa ordem. Eu já havia notado a saída mineral durante a observação, pela camada branca nas pedras perto da água. A camada era característica. Eu já tinha visto isso 1000 vezes nos jogos, e na realidade ela era idêntica. Parei junto a uma grande pedra cinza e apontei para a borda branca bem na linha da água. A Erin se aproximou, agachou-se, tocou a camada com o dedo e levou o dedo aos lábios em silêncio. Ela ficou em silêncio por 4 segundos e depois disse que era realmente sal e olhou para mim. O olhar era avaliador e não havia gratidão nele, e isso eu gostava nela. Gratidão significaria que ela já havia decidido confiar, e confiança sem verificação é fraqueza. A avaliação significava que ela estava pensando, e uma pessoa que pensa é alguém com quem se pode construir algo. Eu disse que a saída era grande e levava até debaixo da rocha, e que lá haveria reservas suficientes para pelo menos 2 anos. Ela perguntou como eu sabia disso, e eu respondi que tinha observado com atenção enquanto atravessava a floresta. Era verdade, e ao mesmo tempo não era toda a verdade, e ela percebeu isso pela pausa que fez. Então ela disse que, em troca do conhecimento sobre o sal, eles estavam dispostos a me dar comida para 3 dias e ir embora. Eu sorri baixinho, porque exatamente essa resposta mostrava o quão pouco ela entendia. 3 dias de comida na floresta, sem ferramentas nem armas, com uma força de 8 em 100, isso é uma sentença de morte. Mas eu não precisava dessa barganha e disse isso a ela diretamente, sem explicações e sem rodeios. Eu disse que o sal era a primeira coisa e que a segunda e a terceira ela ainda não tinha visto nem ouvido. Erin se levantou, cruzou os braços e olhou para mim de cima para baixo, embora tivéssemos a mesma altura. Ela disse que um estranho sem nível e sem armas se acha muito importante para a floresta. Aquela elfa que não havia baixado a arma antes estava à direita e me olhava sem emoção. O sistema me forneceu os dados dela. Nome Lyri, nível 12, classe batedora e 4 anos de experiência. Virei-me para Lyri e disse que ela tinha feito bem em não baixar o arco junto à paliçada. Lyri não respondeu e não mudou de expressão, e essa foi a melhor resposta possível. A Erin franziu ligeiramente o senho porque eu não me dirigia a ela, e isso alterou um pouco a dinâmica. Uma pequena mudança, mas eu trabalhava com pequenas mudanças porque ainda não havia grandes. Eu disse a Erin que ficaria na fronteira do povoado e não entraria sem convite por 3 dias. Em 3 dias, eu lhes mostraria mais 2 coisas, e se elas não fossem necessárias, eu iria embora sem discussões. Ela olhou para mim e eu esperei, sem acrescentar nada, porque não havia motivo para acrescentar. O silêncio jogava a meu favor, porque o sal já estava aos pés dela, e isso era um fato, não apenas palavras. Ela concordou e chamou isso de provação, e eu aceitei essa palavra e não a corrigi. Eles achavam que estavam me dando uma chance e não sabiam que eu já havia iniciado a segunda etapa do meu plano. Passei a primeira noite junto ao riacho, e o sistema funcionava em segundo plano, coletando dados. Pela manhã, eu tinha uma descrição completa do perímetro em um raio de 500 metros do povoado. 4 pontos possíveis para expansão, 2 fontes de água e uma pedreira para as paredes. Havia pegadas de um animal de grande porte a 180 metros a oeste, com 3 dias de idade. De manhã, encontrei uma árvore seca que havia caído
e já começava a se desintegrar na base do tronco. Da madeira rachada era possível obter fibra, e da fibra era possível fazer corda. Trabalhei 3 horas e minhas mãos doíam, porque força 8 é quase nada para trabalho físico. O sistema me notificou que a habilidade de trançar cordas estava desbloqueada e que o primeiro nível havia sido atribuído. Ao meio-dia, eu tinha 8 metros de corda grossa, e com ela fiz uma armadilha simples. A armadilha era um laço na trilha dos animais, e eu a coloquei a 60 metros do assentamento. Lyri me observava da borda da floresta, e eu via sua marca no sistema, mas não deixei transparecer. Ela observava como eu trabalhava, e isso era mais importante do que se ela simplesmente tivesse voltado. Ao anoitecer, havia na armadilha um pássaro do tamanho de um fazão grande e pesando cerca de 2 quilos. Levei-o até a beira da cerca, coloquei-o no chão e recuei 10 passos em silêncio. Uma jovem elfa de nível 6 saiu, pegou a ave e a levou embora sem dizer nada. A Erin observava tudo isso por trás da cerca, e eu sorri baixinho e voltei para o riacho. Elas pensavam que eu me alimentava por sua bondade, e não sabiam que a ave era a segunda de 3. A primeira foi o sal, a segunda foi o pássaro, e a terceira será aquilo que mudará completamente a atitude deles. O sistema mostrava o progresso na primeira tarefa, estabelecer confiança, e o valor atual era de 42%. 42 em um dia e meio, partindo do zero. Era um bom ritmo para o primeiro contato. À noite, ouvi conversas no assentamento, e algumas palavras chegaram até mim através da cerca. Não entendi tudo, mas entendi o essencial. E o essencial era que eles discutiam se deveriam me deixar ficar ou não. Uma voz era contra, e reconheci a entonação. Não era a Erin nem Lyri, mas alguém terceiro. De manhã vou descobrir quem é, e isso também fará parte do cálculo, porque os adversários são importantes desde o primeiro dia. De manhã, o sistema mostrou uma atualização, e uma nova linha apareceu imediatamente no canto direito do campo de visão. A linha informava que o nível de confiança havia subido para 48% durante a noite, sem nenhuma ação. Isso significava que a conversa dentro da paliçada havia funcionado a meu favor enquanto eu dormia junto ao riacho. Levantei-me, lavei o rosto, comi o que restava da caça de ontem e comecei a pensar no terceiro passo do plano. O terceiro passo deveria ser algo que não pudesse ser ignorado e que não pudesse ser explicado como coincidência. O sal foi um achado e o pássaro foi uma demonstração de habilidade. O terceiro passo deveria ser algo sistemático. Olhei para a cerca e vi 3 brechas evidentes pelas quais um animal de tamanho médio entraria livremente. O sistema confirmou. A probabilidade de um grande predador invadir pela seção oeste era de 71%. Comecei a trabalhar ao amanhecer, e como não havia ferramentas, usei pedras, galhos e corda. Minha habilidade em trançar subiu para o 2º nível durante a noite, e a corda agora ficava pronta mais rápido e mais resistente. Reforcei a parte oeste da cerca por fora, e isso levou 4 horas de trabalho árduo. A força 8 causava cansaço rapidamente, e eu fazia pausas de 5 minutos a cada meia hora, sem falhar. Na terceira hora de trabalho, saiu do portão uma elfa, que eu ainda não tinha visto de perto antes. O sistema forneceu os dados imediatamente. Nome, Sevi, nível 14, classe Maga da Terra e idade adulta. Ela parecia mais velha que as outras, e se movia com aquela lentidão que vem da confiança. Sevi parou a 5 metros de distância e observava meu trabalho, com um rosto impassível. Ela disse que estranhos não consertam cercas alheias sem motivo, e que queria saber o motivo. Respondi que o motivo era simples, e que a área oeste deixaria passar um urso, ainda naquela noite. Ela disse que moravam ali há 4 anos, e que não havia urso, e que meus medos eram apenas meus medos. Eu disse que havia pegadas a 180 metros a oeste, de 3 dias atrás, e que ela deveria verificar. Sevi ficou me olhando por um bom tempo, depois se virou, entrou na casa e não disse mais nada. 20 minutos depois, Lyri saiu com um arco, seguiu em direção ao oeste e voltou 1 hora depois. Ela entrou e não me disse nada, e eu continuei o trabalho porque a resposta estava clara. Se não houvesse pegadas, Lyri teria dito isso, porque no caso dela, o silêncio significava que sim.
Terminei a parte oeste e passei para a parte norte, e lá havia outro problema de natureza diferente. A parte norte não estava quebrada, mas sim mal construída, e as estacas estavam colocadas com uma folga de 2 punhos. Um urso não passaria por uma folga dessas, mas uma mão com uma arma passaria, e isso era pior do que um urso. Comecei a reajustar as estacas, e isso foi mais difícil porque o solo ali era rochoso na parte de baixo. Ao meio-dia, a Erin saiu, ficou em pé e observou em silêncio por um longo tempo enquanto eu trabalhava na parte norte. Ela perguntou por que eu estava estreitando as aberturas, e eu expliquei sobre a mão com a arma, e ela acenou com a cabeça uma vez. Então ela disse que Sev me considerava perigoso, e que Sev raramente se enganava em relação às pessoas. Respondi que Sev estava certa, e que perigoso e hostil são palavras diferentes com significados distintos. Erin ficou em silêncio e depois disse que era uma resposta bonita para um ser de nível 0. Eu disse que meu nível no sistema deles era 0, mas que era o sistema deles e não o único possível. Ela olhou para mim de um jeito diferente, e nesse olhar apareceu algo que antes não estava lá. Ainda não era desconfiança, mas curiosidade, e curiosidade já era um resultado satisfatório para o meio do dia. Sev saiu novamente às 3 da tarde, e dessa vez ela não veio sozinha, mas com 2 pessoas atrás dela. As 2 eram jovens e tinham os níveis 7 e 8, e ficavam um pouco atrás dela. Sev disse que a colônia tomava decisões em conjunto, e que ela exigia uma votação geral. Ela disse que o estranho estava reforçando as muralhas, o que significava que ele as estava estudando por dentro. A lógica não era ruim, e eu anotei isso mentalmente, porque não se pode subestimar os adversários. Ela continuou falando, e cada palavra sua era dirigida contra mim e a favor da expulsão. Ela disse que não tinham homens, não porque não existissem no mundo, mas porque eles mesmos tinham ido embora. A última frase ela proferiu com ênfase, e nela havia uma história que eu ainda não conhecia. Erin ouvia Sev e seu rosto estava calmo, e eu interpretei essa calma como um esforço. O sistema indicou um nível de confiança de 51%, o que era acima da metade, mas não crítico. Esperei por uma pausa e disse uma frase que encerrou completamente todo o monólogo de Sev. Eu disse que, naquela noite, elas mesmas veriam por que eu havia reforçado a ala oeste até o anoitecer. Sev abriu a boca e a fechou, e esse foi o único segundo em que seu controle falhou. Ela não podia contestar um evento futuro que ainda não havia ocorrido, e isso impediu que ela falasse. Erin olhou para Sev e depois para mim, e disse que a votação seria depois da noite. Eu acenei com a cabeça, virei-me e continuei a trabalhar na seção norte sem dizer mais nada. Eles achavam que eu tinha postado tudo em uma única jogada, e não sabiam que o urso já estava vindo em direção a eles. O sistema registrou o movimento de um objeto de grandes dimensões a 110 metros a oeste, às 18 horas. O objeto pesava, segundo estimativas, entre 200 e 250 quilos e avançava em linha reta. Terminei a seção norte, sentei-me junto ao riacho e fiquei à espera. A escuridão chegou 2 horas depois. O animal apareceu às 22 horas e 30 minutos, e o sistema emitiu um sinal sonoro na forma de um tom suave. Ele atacou a seção oeste e o impacto foi forte. A cerca resistiu e o animal atacou novamente. Dentro do povoado, houve gritos e uma fogueira foi acesa. Lyri saiu com o arco e disparou 3 flechas. A fera se afastou após a terceira flecha, e a escuridão a engoliu. Ficou silencioso, e depois, muito silencioso. Erin saiu pelos portões, aproximou-se de mim, ficou em silêncio por 1 minuto e olhou para a parte oeste. Então ela disse que não haveria votação, e que eu poderia entrar amanhã de manhã, se quisesse. Eu disse uma única palavra em resposta, e essa palavra foi bem, e não acrescentei mais nada a ela. Sev estava parado no portão, olhando para mim, e em seu olhar não havia derrota, mas sim avaliação. A avaliação era mais perigosa do que a derrota, e eu me lembrei disso porque pessoas assim não param. De manhã, entrei pelo portão e o sistema imediatamente atualizou o mapa e adicionou o perímetro interno. 13 edifícios, e não 7 como eu havia contado do lado de fora, porque parte deles estava escondida nos cantos. A área do assentamento era de aproximadamente 2.000 metros quadrados, e isso era muito pouco para o crescimento.
O sistema marcou em vermelho 4 zonas como espaço interno, utilizado de forma criticamente ineficiente. As elfas olhavam para mim de maneiras diferentes, e eu interpretava cada olhar como uma fonte de dados à parte. 3 olhavam com curiosidade, 2 com desconfiança, e uma se virou e foi embora imediatamente. Aquela que se virou era de nível 9, e o sistema forneceu o nome Eina e a nota Ligação com Sev. Lembrei-me de Eina e continuei a seguir Aeryn, que caminhava em direção ao edifício central sem dizer nada. O edifício central era maior do que os demais, e no interior havia uma mesa, bancos e uma lareira junto à parede. Havia mapas sobre a mesa e eu não os reconheci imediatamente, pois estavam desenhados de maneira diferente do que eu esperava. Aeryn disse que eram mapas da região e que, 40 quilômetros ao norte, havia um acampamento de orcos. Ela disse isso com calma e sem pânico, o que significava que a ameaça já era algo habitual para eles. O sistema solicitou permissão para processar os dados cartográficos, e eu concedi a permissão em silêncio. 8 segundos depois, no canto direito do campo de visão, apareceu uma camada sobreposta com a versão digitalizada do mapa. O acampamento dos orcos estava marcado, e o sistema adicionou o tempo estimado de marcha até o povoado, 6 horas. Outro marcador apareceu a leste, a 22 quilômetros, e o sistema o marcou com uma interrogação. Perguntei a Aeryn o que havia a leste, e ela olhou para mim e para o mapa e ficou em silêncio. Então ela disse que havia um assentamento humano ali, mas que há 3 meses ele havia deixado de responder. Deixou de responder significava uma de 2 coisas, e ambas as opções eram ruins para a pequena floresta. Não disse isso em voz alta, apenas acenei com a cabeça e pedi que me mostrasse todo o povoado por dentro. A Aeryn me conduziu por todas as 13 construções, e eu contei, medi e memorizei tudo. O silo de grãos estava cheio em 30%, e isso não seria suficiente até a próxima colheita. Havia poucas ferramentas e metade delas estava em mau estado, precisando de substituição ou reparo. Havia apenas um poço, localizado no centro, e essa era uma vulnerabilidade que eu notei imediatamente. A oficina era pequena, e nela trabalhava uma elfa de nível 16 chamada Tav. Tav era ferreira, e foi a única que não olhou para mim quando entrei na oficina. Ela continuou trabalhando. Suas mãos eram fortes e seus movimentos precisos, sem gestos desnecessários. Perguntei a Aeryn o que Tav estava fazendo, e a Aeryn disse que ela estava consertando pontas de flechas para Lyrie. Pedi permissão para ficar na oficina por 1 minuto, e a Aeryn acenou com a cabeça e se afastou. Aproximei-me de Tav e disse que via 3 melhorias que dobrariam a velocidade de seu trabalho. Tav parou o martelo e olhou para mim pela primeira vez. Seus olhos eram escuros e serenos. Ela disse uma única palavra, que significava fale, e eu percebi que era exatamente essa a pessoa de que precisava. Expliquei sobre o ângulo de inclinação da bigorna, a sequência de operações e a temperatura do metal. Eram conhecimentos básicos, adquiridos em dezenas de horas de jogos com mecânica de crafting, e estavam corretos. Tav ouviu sem interromper, e uma vez experimentou o novo ângulo bem na minha frente, sem dizer nada. O resultado foi melhor, e ela percebeu isso. Então, pousou o martelo e disse que havia memorizado tudo. Sev me esperava na saída da oficina, e eu não me surpreendi, pois esperava que ela aparecesse. Ela disse que o conhecimento sobre metal pode ser obtido em livros, e que isso não me torna valioso. Respondi que eles têm livros, e que ela me mostrasse aquele que explica o ângulo da bigorna. Sev não respondeu, e isso não foi uma derrota, mas uma pausa, e eu entendi a diferença entre essas coisas. Ela disse outra coisa, e essa outra coisa era importante, e eu ouvi atentamente, sem interrupções nem gestos. Ela disse que o último homem que chegou até eles com conhecimentos úteis levou tudo depois. Levou tudo significava algo concreto e pesado, e eu não perguntei o que exatamente naquele momento. Eu disse que a ouvia e que ela tinha o direito de acompanhar cada um dos meus passos, sem restrições. Sev olhou para mim, procurando por mentiras em meu rosto, e eu a deixei olhar o quanto fosse necessário. Então ela disse que iria me vigiar e que eu deveria saber disso,
e não fingir que não sabia. Eu disse que era exatamente com isso que contava. Virei-me e fui para o edifício central novamente. Ela achava que a vigilância me deteria e não sabia que a vigilância também fazia parte do meu plano. À noite, sentei-me com a Erin junto à lareira e o sistema indicava um nível de confiança de 63%. Eu disse a ela que o povoado precisava de 3 coisas imediatamente e que eu tinha um plano para cada uma delas. A primeira era um segundo poço junto à parede norte, porque um único poço significava a morte em caso de cerco. A segunda é a ampliação do silo de grãos, para um volume que cubra um ano inteiro para todos. A terceira eu chamei de última, e a Erin ouvia enquanto o fogo iluminava seu rosto de maneira uniforme e sem sombras. A terceira era o treinamento, e eu disse que cada uma delas deveria saber fazer mais de uma coisa. A Erin disse que elas já sabiam fazer muitas coisas, e eu concordei, mas disse que isso ainda não era suficiente. Ela perguntou por que não era suficiente, e eu respondi que os orcs a 40 quilômetros de distância não iriam esperar para sempre. A Erin olhou para o fogo e ficou em silêncio por um longo tempo, e eu não a apressei, porque a decisão era dela. Então ela disse que, pela manhã, reuniria todas, e eu falaria, e elas ouviriam e decidiriam. Eu disse que estava tudo bem, levantei-me e fui até o local onde me designaram um canto na parede leste do assentamento. O canto era pequeno e frio, e era o melhor que eu havia recebido em 32 anos de vida. De manhã, todas as 13 se reuniram no edifício central, e essa foi a primeira vez que as vi juntas. O sistema analisou cada uma delas e forneceu os dados, e eu os li rapidamente e os gravei na memória sem esforço. O nível médio do grupo era 11,3, e a variação ia de 6 a 19, inclusive. A mais jovem tinha, segundo a contagem local, cerca de 60 anos, o que equivalia a 15 anos humanos. Ela se chamava Fen, tinha nível 6 e estava um pouco atrás de todos, olhando para mim. Não com medo nem com hostilidade, mas com aquela atenção especial que é própria das mentes rápidas. Marquei Fen e a adicionei à lista de contatos prioritários ao lado de Tavi e Lyri, em silêncio. Sev estava à esquerda de Erin, com as mãos cruzadas e o rosto impassível e sereno. Erin disse sucintamente que o estranho falaria e todos ouviriam, e depois cada uma diria sua palavra. Levantei-me e não esperei que se fizesse silêncio, porque o silêncio já existia. Comecei não com o plano, mas com os números, porque os números não exigem confiança e não a pedem às pessoas. 30% de grãos, um poço, a brecha ocidental e os orcs a 40 quilômetros. Eu descrevia cada problema em uma frase, apresentava um número e passava para o seguinte. Sem explicações, sem drama, apenas fatos que elas já conheciam, mas não tinham juntado. Quando terminei a enumeração, havia no salão um silêncio de natureza diferente daquele do início da reunião. O sistema indicou que o nível médio de atenção da audiência era alto, o que confirmava que o método estava funcionando. Em seguida, passei ao plano, que consistia em 3 etapas com prazos específicos para cada uma. A primeira etapa durou 14 dias e incluía o segundo poço e a ampliação do silo de grãos. A segunda etapa durava 30 dias e incluía o reforço de todo o perímetro e a criação de um segundo andar. A terceira etapa durava 60 dias e incluía a ampliação do assentamento e a admissão de novos moradores. Sev falou após a terceira etapa, e sua voz era firme, com cada palavra precisa. Ela disse que novos moradores significavam novas decisões sobre quem aceitar e quais regras seguir. Ela disse que uma única pessoa não deveria determinar as regras para todos, e isso era justo. Eu concordei em voz alta, e imediatamente, e isso a fez parar, pois ela esperava que eu discutisse. Eu disse que as regras são escritas por todos juntos, e que meu papel é a construção, não a gestão de pessoas. Sev olhou para mim e eu vi que ela procurava uma armadilha nas minhas palavras, e não a encontrava. Então ela disse que, se o papel fosse apenas a construção, que eu explicasse por que precisava da lista de contatos. Não entendi imediatamente de que lista ela estava falando, e depois percebi que ela tinha visto como eu olhava para Fen. Ela era muito observadora, e eu aumentei sua prioridade na minha avaliação interna imediatamente.
Respondi que olhava para as pessoas porque a construção exige entender quem sabe fazer o quê. Sev disse que essa era mais uma resposta bonita e que já tinha ouvido respostas bonitas uma vez antes. A sala estava em silêncio, e eu percebi que aquele momento era o ponto em que era preciso dar algo concreto. Olhei para Fen e perguntei a Erin qual era o nome da mais jovem, e a Erin disse o nome com calma. Eu disse que Fen pensava mais rápido do que os outros, e que ela mesma verificasse meus cálculos sobre o grão. Fen estremeceu, depois se endireitou, e em seus olhos surgiu a expressão que eu esperava. Sev ficou em silêncio porque eu acabara de passar o controle para dentro do grupo, em vez de mantê-lo comigo. Fen se aproximou e eu lhe ditei os números. Ela calculava mentalmente e seus lábios se moviam levemente. 1 minuto depois, ela disse que os cálculos estavam corretos, que o grão não seria suficiente e que isso era verdade, e tudo. A Erin acenou com a cabeça uma vez, virou-se para o grupo e perguntou quem era contra a primeira etapa do plano. O silêncio foi a resposta, e o sistema mostrou um nível de confiança de 71% naquele momento. A votação foi rápida, e a primeira etapa foi aprovada por unanimidade, enquanto a segunda foi aprovada por 10-2. Os 2 votos contra foram de Sev e Eina, e eu anotei isso, sem me surpreender e sem demonstrar que havia anotado. A terceira etapa foi adiada até os resultados da primeira, e essa foi uma decisão sensata que aceitei com tranquilidade. A reunião terminou e as pessoas foram embora. Mas Fen ficou para trás e olhou para mim com um ar interrogativo. Eu disse a ela que, se quisesse ajudar com os cálculos, que viesse à mesa central à noite. Ela perguntou por que eu precisava de um assistente, e eu respondi que não precisava de um assistente, mas de alguém que verificasse. Fen pensou por um segundo, disse que viria, e foi embora. E seu jeito de andar ficou um pouco diferente depois disso. Lyri passou por mim sem dizer nada, e colocou algo duro e frio na minha mão. Era uma pequena faca em uma bainha simples. O metal era de boa qualidade, e a lâmina estava bem afiada. Não agradeci em voz alta, porque ela já estava indo embora, e palavras seriam desnecessárias ali. O sistema exibiu uma nova linha. Item recebido e características. Faca de caça e dano +4. Sorri baixinho, guardei a faca e fui dar uma olhada no local para o segundo poço, junto à parede norte. Eles pensavam que a reunião era sobre o plano e não sabiam que era sobre a distribuição das pessoas. Tavi era a produção, Lyri era a defesa e Fine era a análise, e esse era o início da estrutura. Sev era a oposição, e a oposição, em um sistema correto, não é inimiga, mas sim o controle de qualidade das decisões. Encontrei o primeiro poço pela umidade do solo, e o segundo ficaria onde o sistema indicava um marcador azul. Começamos a cavar o segundo poço na manhã seguinte, e o sistema indicou o ponto com precisão de 0,5 metro. Expliquei a Tavi o ângulo e a profundidade, e ela passou as instruções para as 2 elfas que pegaram as pás. Eu mesmo fui até o silo de grãos, pois a ampliação exigia primeiro entender a estrutura das paredes. As paredes eram de madeira, e a madeira era boa, mas as juntas eram fracas e se mantinham por sorte. Fine chegou sem ser convidada às 8 da manhã, ficou ao meu lado e observou enquanto eu examinava as juntas. Ela perguntou o que exatamente eu estava procurando, e eu expliquei sobre os pontos de tensão, e ela entendeu na primeira vez. Depois, ela mesma encontrou mais 2 pontos que eu havia deixado passar, e, em silêncio, apontou para eles com o dedo. Eu acenei com a cabeça e anotei, e o sistema os adicionou ao esquema, e recalculou a prioridade dos trabalhos de reparo. Às 10 da manhã, eu já tinha um plano completo de ampliação do silo de grãos, com a sequência de etapas. Fen traduzia minhas explicações para os outros, pois meu vocabulário na língua deles crescia lentamente. 60% de compreensão era suficiente para a comunicação, mas insuficiente para instruções precisas. O sistema registrou isso e propôs uma tarefa de estudo da língua, com um bônus de +1 em inteligência. Aceitei a tarefa, e ela passou para o modo de fundo e começou a acumular progresso por meio das conversas. Ao meio-dia, o primeiro dia de construção deu resultado. O poço havia se aprofundado 2 metros dos 8 necessários.
O silo recebeu reforços nas juntas em 4 pontos críticos e ficou mais seguro imediatamente. O sistema mostrou o progresso geral da primeira etapa, 9%, e eu aceitei esse número com naturalidade. Seve apareceu ao meio-dia e observou o trabalho no poço, sem atrapalhar nem ajudar. Eu mesmo me aproximei dela, pois ignorar um observador é perder informações sobre suas conclusões. Perguntei o que ela achava da profundidade, e ela respondeu que 8 metros era o correto para esse solo. Essa foi a primeira sugestão neutra que ela me fez, e eu a aceitei sem comentários. Ela acrescentou que conhecia ervas que reforçavam paredes de madeira melhor do que qualquer tipo de junção. Eu disse que queria saber mais sobre essas ervas, e ela me olhou com o mesmo olhar avaliador. Então ela saiu e 1 hora depois voltou com um punhado de plantas e as colocou junto à parede, sem dizer nada. O sistema identificou as plantas, resina de madeira e musgo adstringente, e a aplicação, reforço estrutural da madeira. Apliquei a resina nas juntas do silo de grãos e o resultado foi visível imediatamente pela mudança de cor. Tavê se aproximou, tocou e disse que era melhor do que o que eles vinham fazendo nos últimos 4 anos. Seve ouviu isso e não reagiu, mas notei que ela não saiu mais do canteiro de obras. O sistema indicou um nível de confiança de 76% e Seve deixou de ser um marcador vermelho. No terceiro dia, ocorreu a primeira complicação, e ela não veio de dentro, mas de fora do assentamento. Liri voltou da patrulha antes do tempo, com o rosto sério e movimentos mais rápidos do que o normal. Ela se aproximou de Aeryn e falou baixinho, e eu estava perto o suficiente para entender cerca de metade. As palavras que entendi foram rastros, muitos, norte e 2 dias. E tudo isso se encaixava em um só. Aeryn me chamou e disse que Liri havia encontrado rastros de um destacamento de orcs a 28 quilômetros. O destacamento seguia para o sul, e a julgar pelos rastros, contava com cerca de 12 a 15 indivíduos. 40 quilômetros passaram a ser 28, e isso significava que tínhamos menos tempo do que eu pensava. O sistema recalculou e deu um novo prazo. Na velocidade atual, os orcs estariam aqui em 8 dias. Não mudei de expressão, e isso era importante porque todos estavam olhando para mim naquele momento. Eu disse a Aeryn que o plano não mudava, mas as prioridades sim, e que a proteção do perímetro passava a ser a prioridade. As 2 elfas continuam cavando o poço, e todos os outros passam a reforçar as paredes hoje. Aeryn assentiu, virou-se para o grupo e começou a distribuir as tarefas, e o grupo começou a se movimentar. Tavê aproximou-se de mim e disse que tinha metal para as pontas, mas faltava o cabo. Eu disse que o cabo é madeira, e há madeira ao nosso redor. Só precisamos da ferramenta certa para processá-la. Ela me mostrou o que havia na oficina, e eu encontrei o que precisava e expliquei a técnica de processamento em 10 minutos. Ao anoitecer, Tavê produziu 18 novas pontas, o que era 3 vezes mais do que o normal. Fen contou o estoque de flechas e veio até mim com o número, que era de 42 flechas prontas. Eu disse que precisávamos de pelo menos 120 e que tínhamos 8 dias, e ela assentiu e foi contar. 1 hora depois, ela voltou com um cronograma de produção, e o cronograma era preciso e realista, sem arredondamentos. Olhei para o cronograma e acrescentei um item, e Fen leu, ergueu os olhos e perguntou por quê. O item era sobre armadilhas nas aproximações, e expliquei que as flechas se esgotam, mas as armadilhas podem ser reutilizadas. Fen disse que não tinha pensado nisso, e que isso alterava completamente o cálculo do consumo de materiais. Eu disse que era exatamente para isso que se precisava de alguém que verificasse, e não apenas de alguém que fizesse as contas. Ela olhou para mim por um segundo, e depois sorriu pela primeira vez em todo o tempo, e saiu para refazer o gráfico. No final do 7º dia desde o início da primeira etapa, o poço atingiu 6 metros dos 8 necessários. O silo de grãos foi ampliado em 40% e a resina de Seve mantinha as juntas firmes. O perímetro recebeu um segundo nível em 3 dos 4 lados, e o lado oeste estava totalmente pronto. O sistema mostrou um progresso de 61% na primeira etapa, e faltavam 7 dias para a chegada dos orcs. Eu estava sentado junto à parede leste à noite, olhando para o povoado e vendo a diferença em relação ao primeiro dia.
7 dias atrás, aquele era um lugar vulnerável, que se mantinha graças à sorte e à força de 13 mulheres. Agora, era um lugar que começava a se tornar algo diferente. E esse algo diferente já tinha uma forma própria. Seve passou por mim e não parou, mas soltou uma palavra, e essa palavra significava nada mal. Os 8 dias foram reduzidos para 5, porque os orcs aceleraram o passo, e Lyri trouxe novos dados pela manhã. Ela disse que o grupo agora estava a 16 quilômetros e avançava sem parar, queimando a floresta por onde passava. Queimar a floresta significava que eles não estavam se escondendo, nem fazendo reconhecimento, mas marchando com um objetivo, e esse objetivo lhes era conhecido. O sistema recalculou e exibiu um marcador vermelho com a mensagem: contato em 48 horas, no máximo. Reuni todos no prédio central, e dessa vez não houve votação nem discussão. Eu disse que tínhamos 2 dias e distribuí as tarefas em 4 minutos, sem pausas e sem perguntas. Tavia ficou responsável pela produção de pontas de lança em ritmo máximo, e Fain pela contagem e distribuição dos suprimentos. Lyri ficou encarregada de colocar as armadilhas de acordo com o esquema que elaboramos há 3 dias na mesa central. Seve veio até mim após a distribuição, e disse que conhece os orcs melhor do que os mapas mostram. Ela disse que esse tipo de esquadrão se chama limpadores, e que eles não vêm para saquear, mas para destruir completamente. Os limpadores não fazem prisioneiros, e não se interessam por recursos. Seu objetivo é a limpeza do território. Perguntei de onde ela sabia, e ela disse que uma vez viu o que restava após o trabalho deles na floresta. Isso explicava por que o povoado humano a leste havia deixado de responder há 3 meses, para sempre. Não disse isso em voz alta, e apenas perguntei a Seve o que ela sabia sobre as táticas e fraquezas deles. Ela falou por 20 minutos, eu ouvi, e o sistema gravou e estruturou os dados paralelamente. No final da conversa, eu tinha 6 parâmetros operacionais sobre as táticas dos orcos e 2 pontos fracos críticos. O primeiro ponto fraco era que os limpadores sempre atacam de uma única direção, frontalmente. O segundo era que eles não usavam arqueiros e dependiam da superioridade numérica e do combate corpo a corpo. Um ataque frontal sem arqueiros contra um perímetro fortificado era uma equação que eu sabia resolver. Sorri baixinho, fui até Lyri e ajustei o esquema de posicionamento das armadilhas de acordo com os novos dados. Lyri ouviu, reposicionou 4 das 12 armadilhas e acrescentou 3 novas na entrada norte. Perguntei quantas flechas ela tinha no momento, e ela disse 97 das 120 necessárias. Tavia trabalhou sem parar, e ao anoitecer do primeiro dia, o contador havia subido para 108 flechas prontas. Fen trouxe o cronograma atualizado, que mostrava um estoque, o que significava que Tavia havia superado a meta. Passei a noite antes do segundo dia não na parede leste, mas no nível superior do perímetro norte. O sistema estava em modo de varredura, e atualizava os dados a cada 10 segundos, em vez de 30. Às 3 da manhã, o marcador apareceu a 8 km ao norte, e se movia lentamente, mas sem parar. Acordei Lyri, e ela se levantou sem dizer nada, pegou o arco, ficou ao meu lado e olhou para a escuridão. Ela perguntou quantos eram, e eu disse que o sistema mostrava 13 marcadores, sendo um maior do que os outros. Lyri disse que o maior era o líder, e que o líder precisava ser eliminado primeiro, e que o resto iria desacelerar. Eu concordei, e acrescentei que o líder iria no centro, e que o centro era a zona da terceira armadilha. Ela não respondeu nada, e eu percebi que ela já havia pensado nisso, e já sabia da terceira armadilha. O amanhecer chegou cinzento e nebuloso, e a neblina era boa, porque escondia nossos preparativos. Eu posicionei as elfas em seus lugares, e as posições eram simples. 4 no nível norte com arcos, 3 embaixo, perto do portão, com longas estacas que Tavia afiou ontem à noite até ficarem afiadas como lâminas. Seve e 2 com ela mantinham a ala leste, caso os orcs tentassem contornar o perímetro. Coloquei Fen perto do celeiro e disse que sua tarefa não era lutar, mas observar e relatar. Ela quis protestar,
mas eu disse que olhos que contam são mais importantes do que mãos que empunham armas. Fen olhou para mim, acenou com a cabeça, dirigiu-se ao silo de grãos e posicionou-se exatamente onde eu havia indicado. Aeryn estava ao meu lado, no patamar superior, segurando uma longa lâmina, em silêncio, observando. Os orcs surgiram da névoa às 6 da manhã, e eram 13, como o sistema havia mostrado durante a noite. Eles avançavam em grupo compacto, com o líder no centro, que era uma cabeça mais alto que os demais. A primeira armadilha disparou no 8º metro da aproximação, e um orc caiu. O grupo parou por um segundo. Lyri disparou a primeira flecha no momento da parada, e a flecha atingiu o segundo orc à direita do líder. O grupo não recuou e acelerou, e esse era exatamente o comportamento que Seve havia descrito anteriormente. A segunda armadilha disparou, e mais um orc caiu. Agora eram 10 e já corriam em direção às muralhas. A terceira armadilha estava bem junto à paliçada, e o líder pisou nela a 2 metros da muralha. Ele não caiu, mas diminuiu o ritmo, e nesse momento, Lyri disparou 3 flechas seguidas muito rapidamente. 2 das 3 atingiram o líder, e ele caiu. O grupo tropeçou e perdeu 3 segundos por causa da confusão. 3 segundos é muito tempo quando Lyri atira, e mais 3 orcs caíram nesses 3 segundos atingidos por suas flechas. Os 6 restantes atacaram o portão, e o portão resistiu porque Távio reforçou durante 2 dias. 3 homens com estacas junto ao portão receberam aqueles que tentaram passar pela parte inferior, e as estacas cumpriram seu papel. A batalha durou 11 minutos, e o sistema contava cada segundo e atualizava o contador de baixas. Do nosso lado, não houve baixas, e 2 ficaram com ferimentos leves, e Seve sofreu um corte no braço. O último orc tentou fugir para o norte, e Lyri o abateu com uma única flecha a uma distância de 70 metros. O sistema indicou: ameaça eliminada e experiência acumulada. O novo nível do protagonista agora é o segundo. Desci da plataforma, percorri o perímetro e verifiquei cada ponto. Tudo estava firme e em pé. A Aeryn caminhava ao meu lado em silêncio, e quando terminei a verificação, ela parou e olhou para mim. Ela disse que eles moravam ali há 4 anos e nunca haviam saído de uma batalha sem baixas até aquele dia. Respondi que hoje foi a primeira vez e que da próxima vez seria melhor, porque agora sabemos mais. Seve se aproximou, segurando a mão com o corte, e olhou para mim. Em seu olhar não havia julgamento. Pela primeira vez desde que eu apareci, havia algo diferente em seu olhar, e esse algo era mais próximo do respeito. Ela não disse nada, e eu também não, e ambos sabíamos que palavras ali seriam desnecessárias. Fen correu do seu posto e soltou um único número. 13 entraram e 0 saiu, e só. O dia após a batalha foi silencioso, e o silêncio era diferente daquele que surge simplesmente pela ausência de som. Era o silêncio de pessoas que fizeram algo que não tinham feito antes e agora vivem com isso. Não apressei ninguém, não convoquei reuniões e dei à colônia um dia sem tarefas e sem planos. O sistema mostrava um nível de confiança de 89%, e eu aceitei esse número com tranquilidade. Tavi trabalhava na oficina porque o trabalho era para ela o que o descanso era para os outros. Fui até ela no meio do dia e ela estava forjando algo novo. Não perguntei o que era exatamente ainda. Ela mesma disse que estava fazendo uma segunda faca e que ela seria melhor que a primeira. E olhou para mim. Percebi que a faca era para mim. Acenei com a cabeça e ela voltou ao trabalho sem dizer mais nada. Lyri foi para a floresta pela manhã e voltou ao meio-dia, trazendo informações sobre os rastros ao redor do assentamento. Não havia mais rastros de orcos em um raio de 5 quilômetros, e ela verificou todas as direções. Mas ela encontrou outra coisa e colocou um pequeno objeto diante de mim. Eu o peguei e examinei com atenção. Era um fecho de uma capa humana. O metal era urbano e a qualidade era alta. O sistema identificou o fecho, de fabricação humana, com idade não superior a 2 semanas e estilo comercial. O estilo comercial indicava um comerciante ou um batedor, e ambas as opções significavam que alguém já nos tinha visto. Perguntei a Lyri onde exatamente ela havia encontrado o fecho, e ela indicou a direção, sudeste, a 3 quilômetros. O sudeste era a direção oposta ao acampamento dos orcos,
e isso mudava completamente o quadro de ameaças. Não contei isso a Erin imediatamente, e me dei 1 hora para refletir antes de ir falar com ela sobre o assunto. Passei 1 hora junto ao riacho, pensando, enquanto o sistema elaborava hipóteses e descartava as menos prováveis. Restavam 3 hipóteses: um viajante casual, um batedor comercial e a inteligência militar de um povoado estrangeiro. Um viajante casual não explicava a qualidade do fecho, e a inteligência militar não explicava o rastro solitário. O batedor comercial era o mais provável, e isso era uma boa notícia e uma má notícia ao mesmo tempo. Boa porque os comerciantes não atacam, e má porque os comerciantes sempre vendem informações. A informação sobre o assentamento de 13 elfas que acabara de destruir o destacamento orco valia caro. Levantei-me e fui até a Erin, pois o tempo havia se esgotado. A decisão estava tomada e não fazia sentido adiar. A Erin me ouviu sem interromper, e depois ficou olhando por um longo tempo para o fecho que eu havia colocado sobre a mesa. Ela disse que eles haviam escolhido aquele local propositalmente 4 anos atrás, pois era discreto. Eu disse que a discrição havia acabado no momento em que os orcs chegaram e nós os encontramos ali. Ela sentiu, e foi um aceno de quem sabia disso e não queria saber, mas agora aceitava. Expus o plano, que consistia em 2 partes, ambas igualmente importantes para o futuro. A primeira parte era sobre expansão, e eu disse que o assentamento deveria se tornar visível em seus próprios termos. Um assentamento visível que controla o território é algo diferente de um local escondido na floresta. Um local escondido na floresta é atacado porque é fraco, enquanto um assentamento visível é atacado porque é um obstáculo. Erin disse que a diferença entre essas 2 razões para o ataque não era óbvia para ela no momento. Expliquei que a fraqueza atrai qualquer um, enquanto o incômodo atrai apenas aqueles que têm um conflito de interesses. É melhor ter menos inimigos com interesses específicos do que qualquer pessoa que passe por ali e decida entrar. Ela pensou por 1 minuto, e depois disse que isso era lógico, e que queria ouvir a segunda parte do plano. A segunda parte era sobre as pessoas, e eu disse que precisávamos de aliados, e que o isolamento agora se tornara um luxo. Erin ficou tensa, e eu percebi isso pela mudança em sua respiração, e pelo movimento de suas mãos sobre a mesa. Eu disse que entendia por que eles haviam saído da cidade grande, e porque os homens faziam parte desse motivo. Ela olhou para mim, e em seu olhar havia uma pergunta sobre de onde eu sabia disso, e eu respondi com sinceridade. Eu disse que não conhecia os detalhes, mas que o padrão era perceptível, e que não estava pedindo que confiasse nas pessoas imediatamente. Peço que comecemos a negociar, e negociar significa contato em nossos termos, com nosso controle sobre a distância. Erin ficou em silêncio por um longo tempo, e depois chamou Seve, e essa foi a primeira vez que ela chamou por conta própria. Seve entrou, e Erin repetiu os 2 pontos do plano. Seve ouvia, e seu rosto permanecia impassível. Então Seve disse uma frase, e a frase era sobre ela ser totalmente contra o contato com pessoas. Eu esperava por isso, e não discuti. Em vez disso, perguntei a ela o que ela sugeria fazer com o batedor comercial. Seve disse para ignorá-lo, e eu respondi que o batedor já havia visto vestígios de combate e que isso não podia ser ignorado. Ela ficou em silêncio, e esse silêncio foi diferente do anterior, pois não continha um argumento seguinte. Erin disse que a decisão seria tomada pela manhã, e que durante a noite cada uma pensaria por conta própria, sem pressão e sem discussões. Eu concordei, levantei-me, parei na porta e disse a última coisa que queria dizer por hoje. Eu disse que, há 4 anos, elas partiram para construir algo próprio, e elas construíram, e isso é visível. Agora, a questão não é se devem se esconder ou não, mas em que condições o resto do mundo as verá. À noite, o sistema enviou uma nova notificação, e eu ali deitado junto à parede leste, ao ar livre. A notificação informava que o limite para ativar uma nova função do sistema havia sido atingido, o modo de planejamento territorial. O modo permitia sobrepor esquemas de construção a um mapa real da área em um raio de até 5 quilômetros. Ativei o modo e, na escuridão, um mapa se desdobrou diante de mim, e nele apareceram os contornos do futuro.
5 quilômetros de território com um povoado no centro, estradas e campos, e um segundo perímetro ao redor do primeiro. Aquilo não era um povoado de 13 alfinhas na floresta que ninguém notava há 4 anos. Era o início de algo que tinha outro nome, e eu conhecia esse nome, mas não o pronunciava em voz alta. Eu olhava para o mapa na escuridão e pensava que, pela manhã, a próxima conversa começaria e seria diferente. De manhã, Irene disse sim, e essa palavra pesava mais do que todas as conversas anteriores juntas. Sev estava ao lado, em silêncio, e seu silêncio, dessa vez, não era uma objeção, mas um consentimento. Não demonstrei surpresa, pois surpresa significaria que eu não estava certo do resultado. O sistema mostrou um nível de confiança de 94% e uma nova linha, status alterado para aliado. Desdobrei o mapa do regime de planejamento diretamente sobre a mesa central e todos os 13 ficaram em volta. O mapa mostrava 5 quilômetros e eu comecei pelo centro, falando devagar para que Fen conseguisse traduzir. O primeiro anel é o assentamento, e ele se expande para uma área de 10.000 metros quadrados, a partir dos atuais 2. O segundo anel são os campos e hortas, e eles proporcionam 100% de autossuficiência alimentar até a primavera. O terceiro anel é a faixa de controle, com armadilhas e postos de vigia, sem nenhum ângulo cego. O quarto anel é a fronteira, e nela haverá 3 postos, cada um visível do posto vizinho. Lyrie olhou para o mapa, passou o dedo pela linha dos postos de vigia e acenou com a cabeça uma vez. Tavi perguntou sobre os materiais para a expansão, e eu respondi que havia floresta ao nosso redor e pedras junto ao riacho. Fen já estava fazendo os cálculos, e 2 minutos depois, colocou ao lado do mapa uma folha com números e recuou em silêncio. Os números eram precisos e realistas, sem arredondamentos, e o plano era viável em 90 dias. Peguei a folha, verifiquei, encontrei um erro e mostrei a Fain, que o corrigiu sem dizer nada e sem constrangimento. Sev observou essa troca e depois disse que queria se responsabilizar pela área de medicamentos. Foi a primeira vez que Sev assumiu uma tarefa por conta própria, e eu passei essa responsabilidade para ela sem discutir. A área de medicamentos envolvia estoques de ervas e tratamentos, e era de importância crítica para o crescimento. Cada 10 novos moradores duplicavam a probabilidade de doenças, e Sev sabia disso melhor do que eu. Ela pegou a folha e foi para suas ervas, e esse foi o fim de seu papel como oposição no sentido antigo. O batedor comercial apareceu no 4º dia após a reunião, e Lyrie o conduziu até o portão. Era um homem de uns 40 anos, bem vestido, que se comportava com calma e sem medo, o que denotava experiência. O sistema forneceu os dados: classe comerciante, nível 23 e reputação neutra, segundo a base de dados do sistema. 23 era mais alto do que o de qualquer uma das elfas, exceto Erin, e isso dizia muito sobre quem ele era. Erin o recebeu no portão, e eu fiquei um passo atrás e um pouco à parte, observando cada palavra. Ele disse que se chamava Corte, e que negociava entre 3 assentamentos a sudeste daquele local. Ele disse que tinha ouvido falar da batalha contra os orcs e que a notícia havia chegado aos assentamentos humanos antes mesmo dele. Erin perguntou como exatamente a notícia havia chegado, e Corte respondeu que a floresta fala rápido para quem sabe ouvir. Sorri baixinho, pois isso significava que Corte tinha uma rede de informantes, e isso era valioso. Um homem com uma rede de informantes não é apenas um comerciante, mas um nó por onde passa tudo o que é importante. Erin olhou para mim por cima do ombro e eu acenei quase imperceptivelmente, e ela voltou-se para Corte novamente. Ela disse que estava pronta para falar sobre a troca e que as condições seriam discutidas pelo homem atrás dela. Corte olhou para mim e seu olhar era profissional. Ele avaliava com rapidez e precisão. Ele perguntou quem eu era e de onde eu era, e eu respondi que era daqui, e que isso era tudo o que ele precisava saber. Corte sorriu, e foi o sorriso de alguém que já tinha ouvido essa resposta muitas vezes na vida. Ele disse que estava pronto para negociar, e que tinha sal, ferro, sementes, tecido e ferramentas. Já tínhamos sal, e eu falei sobre o ferro, as sementes e as ferramentas, citando quantidades específicas. Corte citou um preço, e o preço era alto, calculado para que não conhecêssemos os valores de mercado.
Eu citei um contrapreço, e ele foi preciso. Então, Cort parou e olhou para mim de um jeito diferente do que antes. Ele perguntou onde eu havia estudado comércio, e eu respondi que havia lido muito. E essa, mais uma vez, não era toda a verdade. 30 anos de simuladores econômicos e jogos de negociação proporcionaram uma compreensão precisa da estrutura da troca. Chegamos a um acordo em 20 minutos, e as condições foram justas. O Cort também fez um bom negócio. Um bom negócio para ele significava que ele voltaria, e da próxima vez seria mais fácil e lucrativo para nós. O sistema registrou: contato comercial estabelecido e nova função aberta. Mapa de rotas comerciais. Cort estava indo embora, e no portão, virou-se e disse que voltaria em 2 semanas com o primeiro lote de mercadorias. Ele acrescentou que tinha ouvido falar de outro acampamento de orcs a noroeste, e que esse acampamento era maior do que o primeiro. Perguntei quanto maior, e ele disse que tinha cerca de 40 indivíduos, e que eles estavam ativos há 1 mês. Então ele foi embora, e eu fiquei parado no portão, observando-o desaparecer na floresta e calculando mentalmente o tempo. 40 orcs contra 13 elfas era uma equação diferente de 13 contra 13. Mas tínhamos tempo, e o tempo era um recurso que eu sabia usar melhor do que qualquer outra coisa. Voltei para a mesa central, desdobrei o mapa e comecei a calcular, e Fen sentou-se ao meu lado em silêncio. Ela colocou uma folha em branco, preparou a pena e esperou. E isso era exatamente o que precisávamos naquele momento. 3 meses depois, o povoado havia se transformado, e essa mudança era visível em cada detalhe ao redor. A área havia crescido para 8.000 metros quadrados, e as novas construções estavam dispostas exatamente conforme o plano do mapa. Chegaram 6 novas moradoras, sendo 3 elfas, 2 humanas e uma anã. A anã se chamava Braca, tinha nível 28, veio sozinha e disse que tinha ouvido falar. O fato de ter ouvido falar significava que a reputação do povoado havia chegado até aqueles que procuravam um lugar para se estabelecer, e não apenas passavam por ali. Seve recebeu Braca com cautela, e 1 semana depois, elas já trabalhavam juntas no estoque de remédios. O segundo poço deu água no 68º dia, e Fain registrou isso no diário com a data exata. O sistema exibiu uma nova notificação, e a linha era mais longa do que as habituais. Então eu a li com atenção. A linha informava que o limite de desenvolvimento havia sido atingido, e que o status do assentamento havia sido alterado, de acampamento para assentamento. O próximo limite era designado como cidade, e exigia uma população de 50 pessoas e 3 relações comerciais. O terceiro limite era chamado por uma única palavra, e essa palavra era reino, com um ponto de interrogação ao lado. Fechei a notificação, levantei-me e saí para o andar superior do perímetro norte, olhando para a floresta. Era a mesma floresta na qual eu caí, após 32 anos vivendo em 9 metros quadrados. Naquela época, eu não tinha nada além de 47 pontos de inteligência e 30 anos em um espaço fechado. Um espaço fechado ensina uma coisa principal, e essa coisa principal não é o medo, mas a habilidade de enxergar o sistema como um todo. Sorri baixinho, porque o ponto de interrogação ao lado da palavra reino não era uma dúvida para mim. Elwin subiu ao patamar, ficou ao meu lado, olhou para o mesmo lugar que eu e ficou em silêncio por um longo tempo. Então ela perguntou o que eu via quando olhava para a floresta, e a pergunta era sincera, não retórica. Respondi com uma única frase, que via as fronteiras daquilo que ainda não existe, mas que já começou a se formar. Elwin ficou em silêncio por 1 minuto, e depois disse que, 4 anos atrás, eles partiram em busca exatamente disso. Ela não disse que encontraram, e eu não disse que nós apenas começamos, e ambos sabíamos desses 2 fatos. Lyria apareceu lá embaixo, ergueu a cabeça e disse que os postos de vigia a oeste e a leste estavam prontos. Tavi saiu da oficina com as mãos sujas de fuligem, segurando algo novo e olhando para cima.
Fane estava sentada à mesa no edifício central, e a luz da vela incidia sobre uma folha com números e um plano. Sev estava em pé junto ao estoque de remédios, conversando com Braca, e nenhuma das duas olhava na minha direção. Esse era o melhor sinal de todos, porque o melhor sinal é quando o sistema funciona sem você. O sistema, em minha visão, exibia uma nova linha, e a linha era curta. Eu a li uma vez. A linha dizia: o primeiro nível está construído, e o próximo nível está começando, e há tempo suficiente.